O crescimento meteórico do roubo de cargas pelo país está obrigando as seguradoras a desistirem de vender apólices ou aumentar as exigências no contrato. A conclusão é de especialistas ouvidos pela Band News Fluminense FM. E a explicação é simples. Em 5 anos, o custo das companhias de seguro com esse tipo de apólice disparou 71%. Os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo concentram a maioria dos roubos. Só este ano, o tipo de crime nas rodovias paulistas já tem um aumento de 12,5%. Foram 7 mil casos até setembro. No Rio, o crescimento é de 26,5%, com quase 5.600 caminhões assaltados. Na comparação com 3 anos atrás, o aumento assusta, é de 150%. Os dados são das secretarias de segurança de cada estado. E foi depois de 8 tentativas de assalto, a última com tiros, que o motorista X deixou o emprego em uma transportadora carioca de eletrodomésticos. 2 semanas depois, 2 colegas dele foram assassinados em um assalto no momento em que escoltavam um caminhão na rodovia Presidente Dutra. Depois de 2 meses nessas 8 tentativas, cada dia era pior. Suar frio na mão e na sola dos pés, tensão, coração disparar, o relacionamento com a família já ficar desestruturado, porque eu chegasse em casa, era um alívio. Ao mesmo momento que eu chegava aliviado, a tensão do dia seguinte já perdurava. A realidade de medo nas estradas também tem causado prejuízo ao setor de transportes. No ano passado, o rombo foi de R$1,120 bilhão em todo o país. O setor percebeu um aumento de 42% nas ocorrências de 2013 a 2015. E o prejuízo segue um efeito dominó. As seguradoras que ofereciam garantias para esse tipo de sinistro começaram a recuar. Este ano, os prêmios pagos totalizaram R$266,5 milhões até agosto. Há 5 anos, o custo foi de R$155 milhões, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados, que regula o setor. Neste intervalo, 4 empresas deixaram de operar com esse tipo de seguro. Já outras seguradoras estabeleceram limite de cobertura. As cargas mais valiosas são evitadas. O diretor comercial do Grupo Tracker, empresa de rastreamento de veículos, Rodrigo Abud, diz que as transportadoras passaram a catalogar as cargas para analisar esse problema. As de categoria bronze valem entre R$100 e R$200 mil. A prata é em torno de 400 mil e a ouro é acima de 700 mil reais. Essa última é a que acaba sendo rejeitada, segundo a Abud. São as cargas com alto valor agregado e muitas vezes ou elas elevam o valor da apólice ou muitas vezes se negam a fazer. E da mesma forma, as transportadoras também veem em algumas cargas a serem transportadas como um risco muito grande. Então elas também ou se negam a transportar ou também vão na mesma linha e elevam o valor do frete. Já o assessor de segurança da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, Paulo Roberto de Souza, teme que o problema faça crescer ainda mais o custo de segurança das empresas, que hoje fica em torno de 10%. Segundo ele, as franquias cobradas pelas seguradoras, que costumam ser de 20%, já são encontradas por 30% em locais com altos índices de roubo, como no Rio. Eu nunca ouvi de nenhum transportador dizendo que ofereceram a ele uma apólice de seguro com franquia de 30%. Nunca ouvi nesses meus 18 anos aqui. Dada a gravidade do que está acontecendo no Rio de Janeiro, empresas de maior porte têm aí um caso por dia praticamente. Eu tenho aqui relatos de empresas que em uma semana tiveram 12, 13 assaltos. Especializado no ramo de transporte de cargas, o corretor de seguros Newton Bandeira diz que as seguradoras passaram a exigir o rastreamento do caminhão ou escoltas armadas para poder comercializar as apólices. Com isso, a venda fica difícil. Hoje, em determinadas regiões, você só consegue fazer o seguro se tiver esse tipo de segurança. O que acontece? Aumenta o frete, aumenta o seguro, então dificulta para todo lado. E isso são exigências das próprias seguradoras? Isso quando a gente consegue colocar no seguro, porque tem determinadas mercadorias, mesmo com escolta armada, você não consegue mais fazer o seguro dela. Em meio a esse cenário, o presidente do Sindicato dos Corretores do Rio, Henrique Brandão, não enxerga o futuro com otimismo. Ele acredita que os custos das apólices vão continuar subindo. E seguro é a teoria da probabilidade. Quanto mais probabilidade de acontecer um sinistro, mais caro o seguro fica. E se continuar como está, daqui a pouco poucas seguradoras irão aceitar seguro de transporte, porque o índice de roubo é muito grande. Então é insuportável, se poder, Rio, São Paulo, está insuportável. Com o aumento dos custos em segurança para as transportadoras, o preço recai na dona da carga. E lá na ponta, quem acaba fortemente impactado é o consumidor final. Do Rio de Janeiro, César Cavalcante, Band News FM,
Em 20 minutos, tudo pode mudar.